Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu chego um pouquinho atrasado hoje, gostaria. Irmãos, hoje nós vamos estudar a terceira lição. Quem trouxe a revistinha? Terceira lição aí, irmão. Vamos dar sequência na terceira lição. A terceira lição aí vai falar o avivamento no Novo Testamento. Semana passada nós falou do avivamento no Antigo Testamento, quando o povo se arrependia e Deus trazia o avivamento novamente para o povo. Mas agora nós vamos estudar como que foi o avivamento no Novo Testamento. Quem sabe diferenciar para mim o avivamento do Antigo Testamento e do Novo? Alguém sabe? Nós estudamos no Antigo Testamento, Deus agia de uma forma, e no Novo, quem sabe diferenciar? Vamos lá. No Antigo Testamento, Deus usava profetas, para trazer um recado para que o povo se arrependesse. E no Novo Testamento, o avivamento vem através de quem? Oi? Não, através de Jesus. No Antigo era através dos profetas, Abraão, Moisés, Elias, só que agora no Novo, o avivamento é através de Jesus, o próprio Deus encarnado. Então vamos lá. Textual vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, o que te diz? Dá-me de beber, e eu te pediria, e ele te daria água viva. Verdade aplicada, prática aí. A palavra de Deus revela a raiz de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Agora vamos aí. Introdução aí, irmãos. Introdução vai falar assim, ó. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo. Está vendo, irmão? Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante homens comissionados por Ele, para programar a mensagem das boas novas de Israel ao mundo. Desse modo, o nosso Senhor trouxe mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e livro. Então vamos lá, irmãos, uma pergunta aqui para os irmãos. Qual foi a maior mensagem do cristianismo? A maior mensagem do cristianismo é o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? João falou para os fariseus: o reino de Deus já está no meio de vós. Mas o que é o reino de Deus hoje? Isso. Então, o que é o reino de Deus hoje? Isso. O reino de Deus hoje na terra é a palavra de Deus. O reino de Deus não é físico, porque o reino de Deus não está físico ainda aqui na terra. O reino de Deus é a mensagem que Cristo pregou do céu para os homens. Esse é o reino de Deus que Jesus plantou na terra. Então vamos lá. Número 1 aí, irmãos. Avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é mais objetiva da parte de Cristo, para uma missão gloriosa entre os homens. Agora uma pergunta aqui para os irmãos. Por que o escritor vai falar aqui que Cristo é a última revelação de Deus? Ele é o último, amém? Não tem mais revelação depois dele. Isso, irmão. Isso. Cristo é a última revelação que Deus deixou para o homem. No Antigo Testamento, Deus sempre levantava um. Elias subiu e levantava outro. Moisés morreu e levantava outro. E era assim. Mas Cristo não, é o último. Ele deixou o reino de Deus completo. O reino está aqui.
esse é o último reino de Deus, Cristo. Mas uma pergunta: se Cristo é o último no reino de Deus, é o último. Mas quem vai fazer essa comissão agora do reino? Cristo é o último, certo? É o último. Só que agora quem vai dar prossequência do reino na terra? E isso, irmão, e isso tudo, a igreja. Porque Jesus, plantei o reino, ensinei vocês. Ensinei tudo vocês. Agora eu vou subir agora com vocês. É por isso que Jesus falou assim: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Isso. A missão da igreja é pregar o reino de Deus na terra. Nós somos, todos que aceitou Jesus, é obrigado a anunciar o reino de Deus. Nós damos sequência do reino que Jesus plantou na terra. Isso aí, Quando ele escreve lá para a igreja lá, ele fala bem assim: aqui como se fala é o amém. Isso, é o amém, acabou. Ele é o último. Nós damos sequência daquilo que ele começou. Ele começou, nós que dá a sequência. Não vai vir mais outro Moisés, Elias, não. Agora é a igreja que já prega a mensagem que ele plantou na terra para o povo. Então vamos lá. Número 1 aí. O avivamento em João. Vamos lá. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí consideramos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Primeiro tópico aí. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é interessante. Quem já viu a passagem de Jesus e a mulher samaritana? Você sabe qual foi a primeira missionária de Cristo? Quem sabe? A mulher samaritana. Ela de Jesus começou o avivamento através dela. Mas por que Samaria foi avivada? Porque ela ouviu a mensagem de Jesus. Nenhuma pessoa não pode transmitir nada se não ter passado por Cristo. É a mesma coisa, a pessoa nunca viu Jesus, como ela vai falar de Jesus? Não tem como que a samaritana ia lá, sendo que ela primeiro ela ouviu Cristo. Jesus falou assim: se você me pedir água, eu te daria uma água. De você nunca mais teria sido ali. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, que ela ia experimentar. Aí a Bíblia diz que ela sai pregando. A Bíblia diz que ela traz multidões de pessoas para os pés de Jesus. Então um avivamento começa aqui. Porque todo homem, para experimentar, para passar algo, tem que experimentar da fonte da água da vida. Porque toda pessoa que experimentou Cristo fala de Jesus para outra pessoa. Você pode ver, irmão, toda pessoa que aceitou Cristo não consegue ficar calado, porque ela quer passar algo de Cristo para a pessoa. Por quê? Jesus falou que essa fonte de jorrar para fora. Porque não ia ficar só para nós, ia transmitir para outras pessoas. Aqui começa um avivamento em Samaria que pouca gente conhece. A mulher samaritana foi a primeira missionária que Cristo botou para trazer um grande avivamento em Samaria. E olha a coisa, irmão. Os judeus e os samaritanos brigavam. Era cão e gato, era um para lá, um para cá. Só que olha só para você ver como o poder de Deus é. Jesus prega uma mensagem para a mulher. A mulher ouve Cristo e ela vai pregar Cristo para outras pessoas. Olha só para você ver o poder de um avivamento. Da revelação, que Cristo é a última, né? Sim. E igual diz Elias, Deus não levantou Elias, a igreja agora que vai transmitindo o reino de Deus. Você vê que Deus vai usar só quando a igreja for, que vai ter as testemunhas, né? Isso. A igreja vai estará nós aqui, né? Isso, nós somos a sequência. Aí vamos lá, irmão, continuando aqui. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, pois a água que eu der se fará nele uma fonte de água que jorrar para a vida eterna. Que está falando do Espírito Santo. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação.
sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Abre aí, irmão, para você ler Colossenses capítulo 2. Olha só para você ler. Colossenses capítulo 2. Olha o que é avivamento aí, Colossenses capítulo 2. O versículo é o 12 e 13. Quem achou pode ler. Isso. Isso. É Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, justamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita divina que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Isso. Olha só para você ver, irmãos. Olha o que é avivamento. Avivamento significa trazer de volta aquele que está morto. Olha só para você ver. Agora Paulo vai falar que todos nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus. Aí eu pergunto, quem já foi no velório e levanta a mão? Todo mundo. Você já foi algum morto mexer? Você viu, você olha, eu aposto, você olha. Morto não faz nada porque não tem vida. Agora Paulo vai falar que nós estávamos dessa maneira, mortos, delito e pecado. Só que Cristo veio para trazer um grande avivamento. Através de quê? Da mensagem da cruz. Quando você viu um crente falar para você naquele dia, aquele que estava morto, através da mensagem trouxe vida, você viveu novamente. Novamente Deus trouxe vida para você por causa de quê? Da palavra de Deus. Como aquela mulher samaritana que estava morta espiritualmente, Deus trouxe a fonte de água viva para ela. E Jesus trouxe vida para ela. Assim foi com nós. Nós estávamos mortos no nosso delito sem pecado. Todos nós estávamos mortos aqui. Todos nós. Só que quando nós ouvimos, foi na igreja, ouviu a mensagem de Cristo. Ele trouxe vida novamente para nós. Então aqui você vai observar que toda pessoa que experimentou da água da vida, Jesus trouxe novamente vida para ele. Para uma pessoa receber um grande avivamento, é através de quê? Ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve aquele que está morto dentro de você, você começa a viver novamente. Então vamos lá. Tópico 2 aí. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito há cerca de 60 anos depois de Cristo, considerado o Evangelho do Reino, ou Evangelho do Reino. Expressões reino do céu. O reino de Deus aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, depois do mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Agora presta atenção numa coisa. Lembra que no Antigo Testamento Cristo era promessa. Sabia disso, irmão? No Antigo Testamento todos os profetas vão falar da promessa de Cristo de vir na terra. Só que agora Mateus vai falar que Cristo não é mais promessa. Cristo agora é realidade. Olha só para você ver. E continuando aqui. No Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim Mateus revela real avivamento que o mundo poderia vivenciar.
Olha só para você ver. No Antigo Testamento, os homens só viam a promessa que Cristo viria. Mas eles nunca realmente viu um avivamento como no tempo de Cristo. Porque no tempo de Cristo, eles viram multiplicações de pão. Eles viram mortos ressuscitados. Eles viram tudo. Mas o maior de todos que ninguém viu, Cristo morrer e ressuscitar. Por que esse foi o maior avivamento do mundo? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ali acabaria. Só que quando Cristo ressuscita, ali começa um grande avivamento. Ali começa a esperança de toda a humanidade. Porque antes da cruz, você sabe que antes da cruz todos nós estávamos sem a esperança da salvação? Antes de Jesus vir na cruz, nenhum homem tinha, você pode ver, ninguém pregou. Vai no Antigo Testamento ver se alguém pregou sobre salvação. Ninguém. Ninguém pregava sobre salvação. Porque Cristo agora vem pregar a salvação do homem, vem pregar o reino de Deus. E por isso quando Jesus começa a pregar e falar arrepender, porque o reino de Deus é chegado a vós. Cristo começa a pregar uma pregação tão poderosa que a Bíblia diz que as pessoas vinham atraídas nele. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Além dele pregar uma palavra poderosa, ele fazia milagre, prodígio. A Bíblia diz que ele expulsava demônio, curava o cego. Além de ele falar com palavra poderosa, ele fazia prodígio, milagres e maravilhas. Ao ponto das pessoas olhar para ele e falar assim, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Porque o mundo nunca viu isso, irmão. Na história da humanidade, ninguém viu um homem andar por cima das águas. Segundo a ciência, é impossível. Se você pegar um ferro, o ferro é... Mas um homem andar por cima das águas é coisa assombrosa. Agora imagina, é a mesma coisa que Jesus chamava os meninos no cemitério e trazer os defuntos para fora. É uma coisa assombrosa que Cristo fez. Cristo chegou no negócio de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Imagina que assunto. Cristo vem trazer um avivamento tão poderoso que as pessoas ficavam, os fariseus, os escribas ficavam irados, porque eles nunca tinham visto isso acontecer. Ninguém tinha visto isso. Aí Mateus vai falar uma coisa interessante aqui. Ele vai falar que Cristo plantou o Evangelho na terra, o reino de Deus. Agora uma pergunta para vocês, irmãos. Cristo plantou o Evangelho aqui na terra. Mas qual foi o tipo de mensagem que Cristo plantou na terra? A mensagem da cruz é a maior pregação que Cristo deixou na cruz. Na terra foi a mensagem da cruz. Por quê? A mensagem da cruz até hoje fala. Porque se você olhar para a cruz, a cruz mesmo já prega. A cruz está falando, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, meu irmão, a maior avivamento da história. Por que nós estamos aqui? Porque ele ressuscitou. Por que nós servimos a Deus? Porque nós temos esperança que ele vai voltar. Cristo plantou o maior avivamento, irmãos. O maior avivamento que Cristo plantou aqui na terra foi essa esperança. Que ele morreu, ele ressuscitou, plantou o seu reino na terra. E essa é a esperança nossa. Por quê? Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado. Você acha que tinha alguém aqui? Não tinha não. Não estava ninguém aqui, ninguém nessa igreja. Nós estamos aqui porque ele plantou o Evangelho na terra, pregou o Evangelho, mandou os apóstolos pregar e deixou a promessa. Que iria, mas voltaria. Sabe o que eu acho bonito de Jesus? De além de ele plantar o reino de Deus, ele ainda preparou um reino no céu para a sua igreja. Olha só para você ver que coisa linda. Além de você anunciar um reino na terra, você vai experimentar um reino no céu. Não, olha que coisa linda. Você fala desse reino que você não viu. Quem já viu o céu aí? Ninguém.
Muitas pessoas já sonhou, mas vê. Imagina você falar de um reino. As pessoas falam, irmão, você está louco? Você está falando de reino de céu? E o que é isso? Porque eles não têm esperança. Porque eles não experimentam a fonte de água viva, eles não têm esperança. Mas quem é crente salvo, lavado e remido, irmão, tem esperança. É uma coisa maravilhosa. Então vamos lá, irmãos. 3. O avivamento no tempo de Marcos. Olha esse avivamento no livro de Marcos. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como sendo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra que Jesus é servo vencedor. Mas, irmãos, olha que coisa linda. Olha para você ver, um grande avivamento começa primeiro em servir. Olha só para você ver, Marcos vai falar que Cristo ele serviu. Hoje as pessoas não querem servir, hoje as pessoas só querem saúde. Jesus primeiro ele serviu, para depois ter um grande avivamento. Olha só para você ver, hoje as pessoas não querem servir. E ele vai falar mais. Primeiro ele mostra que Jesus é servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios e as forças da natureza e da morte. Segundo aspecto do evangelista, apresenta Jesus como servo sofredor. Aí eu pergunto para você. A Marcos está falando que Jesus foi um servo que sofreu. Por que os crentes hoje não querem sofrer? Prova, misericórdia. Não saber prova não, isso não é de Deus não. Mas a Bíblia está falando aqui que ele sofreu. Quem vê a história de Cristo hoje que o mundo conhece, mas e o sofrimento que ele passou? Porque todo mundo só fala de Jesus ressuscitou, mas o sofrimento. Ele serviu, sofreu. Sofreu, irmão. E vai falar, servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos e sacerdotes. Aprende uma coisa. Toda pessoa, seja homem ou mulher de Deus, vai ser perseguido. Porque todo grande avivamento vai trazer coisas boas, vai trazer coisas más. Você pode dizer, quando uma pessoa começa a pregar na unção, ou cantar na unção, as pessoas começam a ter inveja, começam a perseguir. Quando Jesus começou a ensinar, o que é isso? Esse menino nunca foi na escola. O que é isso? Que trem é esse? Os povos querem ouvir, ele não quer ouvir mais nós. E a Bíblia diz que eles começaram a perseguir Jesus. Aprende isso. Toda unção que você carrega atrás perseguição. Todo homem de Deus que traz a unção de Deus sobre ele. Lembra de Davi? Derramou a unção de Deus, salvou, matar. Aprenda uma coisa. Toda pessoa de Deus que carrega a unção de Deus vai trazer perseguição sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Jesus. E as pessoas começaram a perseguir Jesus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que quer fazer algo para Deus, vai sofrer perseguição, porque Jesus sofreu, irmão. Aprende para falar. E às vezes eu fico olhando assim, que às vezes muitos cristãos passam por isso, né? A perseguição, às vezes, dentro da casa também e de fora. E às vezes o próprio Deus permite que alguém dos nossos parentes, às vezes persegue ali também. Para ver que nós vai ser forte, vai aguentar, porque ele passou tudo isso. Porque a unção incomoda. A unção. Irmão, você acha que Saul estava preocupado com o rei? Ele sabia que se morresse ele ia entrar junto. Ele preocupou com a unção que estava sobre Davi. A Bíblia diz que Saul ficava possesso porque quando via Davi. É isso. A unção de Deus que você carrega incomoda muita pessoa. Quando a pessoa vê você sorrindo, a pessoa brinca até com seu sorriso. Irmão, a unção incomoda. Irmão, é sério, está aqui. Jesus incomodava as pessoas. Jesus incomodava os escribas e fariseus. A unção que você carrega na sua vida. As pessoas falam, os crentes chato, o crente chato. Não é a presença de Deus que está em você que incomoda ele. Eu disse Tiago, né? Assim, aqueles milagres que Deus usava ele. Muitos creem, muitos não creem. Olha como é que foi, como é que sofreu perseguição, os milagres que aconteciam ali. Verdade. Incomoda, irmão. Toda pessoa que traz um avivamento
que serve a Deus de verdade, ela sofre perseguição. E Marcos vai falar que Cristo teve um grande avivamento, mas diante de um grande avivamento teve perseguição, teve luta, teve angústia, teve desprezo. A Bíblia vai dizer que nem os da família de Jesus acreditavam nele. Olha só, nem os da família de Jesus, os irmãos dele acreditavam nele. Olha só para você ver, então não é, irmão. Se Jesus, que era Deus, que é Deus, né, sofreu perseguição, não acreditar. Ai, nós. Imagina nós, irmão. Porque todo grande avivamento primeiro vai ter que passar por um processo de grande luta. Tá aqui. Então vamos lá. 4. O avivamento em Lucas. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelo estudioso, nenhum outro evangelista retrata bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento secular de Salvador, bem como a mensagem dos anjos e dos pastores. O livro, tempo que chegava para Israel, o mundo era o avivamento enviado do céu. Irmãos, agora presta atenção aqui. Quando você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, toda vez que você for ler algum milagre de Jesus, alguma coisa de Jesus, pega o livro de Lucas, porque o livro de Lucas é o mais completo de todos. O livro de Lucas vai falar do nascimento de Jesus até a morte de Jesus e a ressurreição, vai falar de tudo. Lucas é o livro mais completo de se ler no Novo Testamento. Agora aprenda isso daqui, para você ver. Por que Lucas, o livro de Lucas é o mais interessante de se ler? Porque ali vai começar a trajetória de Jesus no nascimento e na morte. Então, quando você for pregar, você que quer pregar, quer ver alguma coisa, lê o livro de Lucas, porque o livro de Lucas vai relatar a trajetória e a vida de Jesus completa. Então, vamos lá aqui agora, irmãos. Esse aqui que eu quero entrar nesse ponto aqui. 2. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo. Para executar uma grande comissão para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Agora uma pergunta aqui. No Antigo Testamento, Deus trazia uma mensagem através de quem? Dos profetas. Isso. Só que no Antigo Testamento, lembra que lá em Noé, a Bíblia diz que Deus fala assim: Noé, o meu espírito não vai estar mais com o homem, o espírito volta para o céu. Mas como que Deus usava os profetas? Como que usava? Porque o homem em si não pode fazer nada. Como que Deus usava os profetas? Santo vem por medida, né? Isto! Está aqui. O Espírito Santo era sob medida na vida do profeta. O profeta recebia ali, entregava a mensagem e o Espírito Santo saía. Então, todo o Novo Testamento você não vai ver Espírito Santo. Você vai ver que o Espírito do Senhor está sobre a por cima, e vem do alto. No Novo Testamento você vai ver o Espírito Santo habita em nós. Antigamente o Espírito Santo visitava o profeta e saía. Hoje não, hoje ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então vamos lá para a gente entender. Então o Espírito Santo vinha sobre medida e fazia as obras dos profetas. Só que agora, Cristo vem, prega a mensagem do Evangelho, morre, ressuscita e dá missão para a igreja. Agora Jesus falou: estou subindo, só que agora é vocês que vão pregar. Como que a igreja prega agora? Cristo veio para nós a mensagem do reino do céu. Tá aí, ó, as pessoas viram a mensagem. Agora é vocês que vai dar a sequência. Como que a igreja deu sequência a isso?
Como que Deus deu a sequência? Porque Jesus falou assim, ó, sem mim você não pode fazer nada. Aí o que Jesus fez? Isso. O Espírito Santo aprende isso. O Espírito Santo junto com a igreja, ele vai terminar aquilo que Jesus começou. É isso. Agora presta atenção. Jesus fala para eles, ó, ficai em Jerusalém. Por que Jesus falou, agora pode pregar, pode não? Deus falou, fica lá primeiro. E do alto você vai ser revestido de poder. Agora presta atenção. Nenhum avivamento, irmão, isso é interessante. Todo avivamento de Deus é através do Espírito Santo de Deus. Todo avivamento tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus falou para os discípulos, para ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Sabe por quê? Que nenhuma obra humana consegue avançar se o Espírito Santo não estiver. Você acha que a igreja está de pé até hoje por causa de quê? Espírito Santo. Irmãos, imperador, gente, tem que acabar com a igreja, irmão. Se não for o Espírito Santo, a igreja já tinha sido destruída da face da terra, já tinha muito tempo. Só que quem sustenta essa igreja, quem prossegue essa igreja é o Espírito Santo. Ele, irmão, desde milhares de anos, eles tentam calar a boca da igreja, irmão. Eles tentam parar a boca da igreja. Só que quando calam aqui, o Espírito Santo levanta do outro lado. Quando calam, o Espírito Santo levanta do outro lado. E não conseguem parar a obra de Deus. Quando o Espírito Santo não está, irmão, a gente vê que a queda é muitos lugares feios, se desvia. Isso. Porque o Espírito Santo, às vezes, não fez morada na pessoa. Isso. E quando ele faz morada, eu acho assim que não desvia por qualquer coisa, não. Verdade. Pensa assim, fica firme. Então, irmão, aqui em Atos dos Apóstolos vai falar que a igreja só conseguiu vencer, foi o auge da caída por causa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que ajuda a igreja no momento de fraqueza. Vai falar aqui, irmãos. Vamos lá. Eu pulei um aqui, né? O avivamento no tempo dos apóstolos. Deixa eu voltar aqui. O avivamento no tempo dos apóstolos. Vai falar assim, ó, a mensagem do Liviado transcende a história da igreja primitiva. Era mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Irmãos, olha só para você ver. Imagina aí, hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. E sabe quantas pessoas que a igreja começou? 12 pessoas. E através dessas 12, hoje tem mais de bilhões de cristãos no mundo. Aí a pergunta, por mérito humano, por força humana, você acha que conseguiria milhões de pessoas? Tudo isso foi por causa do Espírito Santo de Deus. Tudo isso por causa do Espírito Isso Santo. que quando eles queriam pegar Jesus assim lá, não deixar os ir, se não for de Deus, né? Mas se for de Deus, não está lutando contra Deus. Isso. Eles sempre tentaram calar a boca da igreja. Só que quem controlava a igreja é o Espírito Santo de Deus. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra a palavra de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos a sua despedida. Vocês batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Irmão, olha a importância do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem uma revestidura sobre você. Sabia disso, irmão? Porque agora presta atenção. Pega um crente que não é batizado com o Espírito Santo e pega um crente que é batizado com o Espírito Santo. Ele tem mais força. Por quê? Porque o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem sobre si o poder de Deus, o revestimento. Revestimento é para você revestir de autoridade para você vencer. Por quê, irmão? Irmão, sério mesmo. Tem dia que você, a sua carne, quer abandonar tudo. Mas quem te sustenta? O Espírito Santo não existe, não. Continua, mas a carne, vou parar com tudo. É isso. Não quero. Se o Espírito Santo não for com nós, irmão, irmão, todo mundo já tinha pegado o balde. É Ele. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Você acha que você está
aí 30 anos na caminhada, você é bom? Não é bom não, mano. Nesses 30 anos, quantos anos você querer chutar o bode, Jesus falou, vai chutar não, que eu tô te dando força. O Espírito Santo vai continua. É ele, irmão. Aí vai falar aqui, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de um dia. E cumprindo essas promessas da vida dele, seria o maior avivamento ocorrido da história. O batismo, vou ler aqui de novo, a descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é registrado em Atos 2. E cumprindo a promessa de Deus feita em 835 a.C. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Agora presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, irmãos? Nós estudamos isso, irmão. Tinha quantas pessoas? 500. Quantas pessoas foram batizadas? 120. 120 foram batizados com o Espírito Santo. E qual que foi a primeira mensagem de Pedro? Quem sabe? Primeira mensagem de Pedro: arrependei-vos, porque é chegado. A Bíblia diz que 3.000 pessoas eram arrependidas. Agora presta atenção numa coisa: um grande avivamento tem que ter vidas aos pés da cruz, irmão. Tem que ter vidas arrependidas. Porque quando Pedro começa a pregar com autoridade e unção do poder de Deus, os homens falam assim: esses homens é analfabeto. Que autoridade ele prega isso? O reino de Deus. E as pessoas vinham por causa da mensagem que Pedro pregava. E vai falar: depois de receber o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz assim: ó, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante. Nós já temos. O que é encher do Espírito? Sabe o que é isso? Isso é interessante, Paulo. Paulo fala que o Espírito Santo já mora em nós. Só que ele fala agora, enche do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É você ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo estava falando. E ele vai falar assim, ó, para executar uma grande comissão, para pregar o Evangelho, ele precisa receber o avivamento que vem para nós. Olha só, isso aqui é a cerimônia. Olha assim, quantas pessoas começam na caminhada? Ô pastor, eu quero pregar, pastor, eu quero cantar, pode colocar qualquer coisa aí para mim que eu vou fazer. Eu vou fazer e vai naquela empolgação. Aí vai passando o tempo, a pessoa sumiu. Por quê? Está aqui. Todo grande avivamento, o homem é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? E quando vir desame, até que ele desame. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, vai roubar não. Quer não? Parei, é isso. Está aqui. Toda grande obra é necessária do Espírito Santo de Deus. Quer fazer a obra de Deus? É que a Bíblia nos ensina isso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque vai vir um desânimo, vai vir a perseguição, vai vir a luta, vai vir... Se você não for cheio, se você não tiver o Espírito Santo, não. Quantas pessoas desistem por causa disso? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Tem dia que desanima, irmão. Tem dia que você está cansado e fala, nossa, eu tenho que ir para a igreja. E não vai ser, não, eu vou, Senhor. É isso. Toda obra é necessária do Espírito Santo de Deus. Tudo que você vai... Por isso, irmãos, que na igreja primitiva, tudo que ia fazer na casa de Deus era revelado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa chega, canta bonito, bota o óleo aí, já é cantora. É isso, irmão. A pessoa nem conhece Deus, a pessoa só porque canta bonito, pega bonito e já... E não é assim. Então toda grande obra para manter tem que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, irmãos. 3 aí. O avivamento na epístola do Apocalipse. Vamos lá. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou uma radical transformação de vida. Ele, de perseguição, Deus transformou em pregador.
O apóstolo é doutor dos gentios. Não por acaso. Ele escreveu 13 cartas entre as igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas à igreja, podemos destacar que com a justificação pela fé em Romanos. A salvação é a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Irmãos, isso aqui é interessante. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Todo grande avivamento, toda pessoa, irmão, isso aqui é interessante. Toda pessoa que aceitou Cristo Jesus como Salvador, teve sua vida transformada. Olha Paulo. Aqui vai mostrar um grande avivamento que aconteceu na vida de Paulo. De perseguidor. Sabe o que é isso? Uma pessoa que matava. Agora está pregando o reino de Deus. Aí eu pergunto, uma transformação radical é essa? É coisa humana? É coisa do Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa. Você pegar o pior traficante do bairro e quando faz no outro dia está aqui pregando e diz aceitando Jesus, vai lá pregar também. Aí eu pergunto, uma coisa humana, será que uma coisa humana conseguiria fazer isso? Dele parar de matar os seus agora e estar pregando no reino de Deus? Não. Tudo foi por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que transformou a vida de Paulo. Sabe o que é isso? Que toda a vida do homem, o homem não se transforma. Não é como chegar, vou parar de beber hoje. Ele vai parar com um tempo, depois ele cai de novo. Vou parar de prostituir. Ele para por um tempo, mas ele cai de novo. A Bíblia diz que ele já é caído em Adão. Ele é caído. Então, se o Espírito Santo não trazer vida em nós, a gente volta à velha vida, irmão. Volta, irmão. Volta à velha vida. Por isso que Paulo disse, não deixais ressuscitar o velho homem que está em você. Porque o velho homem está em nós ainda, irmãos. Você que é crente, você que era brava, antigamente, qualquer pessoa que falava que você ficava bicudo xingado. Quando a pessoa vai falar que você tem aquela ira no coração, você fala assim, Jesus, eu sou crente. Você quer explodir, aquele velho homem que vai avançar, mas aí vem o seu irmão, eu sou crente. Ai meu Deus, porque a sua natureza está dentro de você, está dentro de nós ainda. Não é isso. Uma transformação dela não vem por você, não vem por mim, não. Foi pelo Espírito Santo de Deus. Agora imagina Paulo, que mandava matar. Paulo matava, aí depois no outro dia ele vira crente. Alô, o assassino, o matador. Acho que ele estava ira no coração de Paulo. Nossa, agora eu sou crente. Irmão. Porque a nossa natureza ainda não está debaixo dessa carne caída. Tem hora que a gente fala bem assim, né? Tem hora que eu falo. Que eu não tivesse na aparência, ia ver. E Tem hora que dá aquele. E tem um crente que fala que eu vou só descer da cruz um pouquinho, dar uma pancada santa. E olha que. Então, é somente pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma transformação assim. Agora vamos lá, irmão. Continuando aqui. O advento da alegria do salvo em Filipenses. Todavia, especialmente vale destacar o apelo dos apóstolos à festa, mas enchei-vos do Espírito Santo, pela contínua arduamente. 2. Na Epístolas Gerais Universais. As Epístolas Universais apresentam 8 documentos aparentemente sem expectativa avaliadas. Eles revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essa epístola revela a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhado de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus, derramado aos corações dos salvos. Esse princípio aponta para uma vida cristã e vivida. Irmãos, olha só, isso aqui é uma coisa séria. Tem um evangelho que está sendo pregado aí nas internet. Presta atenção, tem não, se quiser entrar, tem acho que nós queríamos entrar. Apareceu ali. Parece que tem um rapaz chamando a vida. Olha, apareceu. Tem um evangelho pregado aí. Preste muita atenção, que chama hipergraça. Sabe o que significa isso? Hipergraça. Hoje as pessoas pensam assim: a salvação é por crer em Jesus, tô salvo.
Irmão, presta atenção numa coisa. As pessoas estão inventando um falso evangelho, mentiroso, enganoso, satânico. Você sabia disso? Hoje as pessoas, irmão, presta atenção nisso aqui. As pessoas pensam aqui, não, se você já creu em Jesus no seu coração, já é suficiente para a sua salvação. Mentira. Sabe por que é mentira? Por quê? Porque as pessoas pensam assim, creio em Jesus, Jesus morreu na cruz, eu creio nele, é suficiente para a minha salvação. Não é. Não é suficiente, porque está aqui, ó. Vou ler aqui de novo, ó. Aqui, ó. Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e da salvação é acompanhado de boas obras. Você tem fé em Deus? Tem. Mas cadê suas boas obras? Mostrando que você dá uma nova vida em Cristo. Só que as pessoas não, irmão. Você não aceitou Jesus para continuar a sua vida. O que importa é você ter fé em Deus. E começam a ver uma vida toda errada. E pensam, estou bom com Deus, eu creio em Deus. Mentira. Uma fé que não tem obras de santificação a Deus é morta. Só que esse evangelho que está pregando aí, que só se você crer em Deus já é suficiente, é mentiroso. Mentiroso! Porque está aqui no livrinho aqui, ó. O valor da santificação. Olha só para você ver. Você tem fé, crê na sua salvação e alguém está falando, cadê a santificação da sua fé? Isso é coisa séria, irmão. É a mesma coisa eu falar assim, ó Deus, eu tenho fé no Senhor, mas eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Você não tem fé. Sabe por quê? Hoje as pessoas só querem receber Jesus como Salvador e não querem conhecer Jesus como Senhor. Sabia disso? Eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, mas não como Senhor. Se Jesus fosse teu Salvador, Ele também vai ser seu Senhor. Aí eu te pergunto, quem que manda? O Senhor ou o servo? Quem manda é o Senhor. Então se você falou que Jesus é seu Salvador, então você tem que falar, Ele também é o meu Senhor. Então é Ele que manda em mim. Eu faço aquilo que Ele manda. Olha só pra você ver que coisa séria. Só que esse evangelho que está sendo pregado é um falso avivamento que as pessoas vivem de qualquer jeito e pensam que é avivamento, mas é um evangelho mentiroso. Tem que tomar cuidado. Creia isso aí, irmãos. No livro do Apocalipse, ó, o último livro da Bíblia traz revelações das circulares a respeito dos tempos. A revelação de Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja. Irmãos, olha só para você ver, isso aqui é interessante. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Você sabia, irmão? Agora presta atenção. A igreja deu sequência do Evangelho de Cristo, certo? Só que nós vamos ser arrebatados. Quem que vai dar sequência agora do Evangelho? Quem que vai dar sequência do Evangelho? Oi? A igreja foi arrebatada? Isso. Porque depois disso, o Evangelho vai continuar sendo pregado. O Evangelho vai continuar sendo pregado. E quem vai pregar esse Evangelho? As três testemunhas, né? Isso. E quem mais? Os desviados. E os desviados. Eles vão dar sequência do reino de Deus na terra. Ainda a igreja vai dar sequência. Aí vai falar aqui, ó. Traz revelações seculares a respeito dos fins dos tempos. A revelação de Cristo glorificado. A revelação das coisas passadas. A revelação das coisas em relação à igreja. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo. Opa, presta atenção. Então, quando nós estiver arrebatado, a gente vai enfrentar o quê? Um tribunal de... Agora, presta uma pergunta aqui. Todos vão enfrentar o tribunal de Cristo? Quem vai enfrentar o tribunal de Cristo? Somente os salvos. E o tribunal de Cristo é para quê? Isso, irmão. Para recompensa. Não é para você ser julgado. É para você receber recompensa. Então vamos lá.
entregar de galardões, tá vendo? E da borda do cordeiro. Olha pra você ver. Todo o trabalho que você fez aqui para Deus, irmão, se o homem não reconhecer, ó, tem alguém lá no céu que tá lá, ó, pregou, fez visita, evangelizou, mas na igreja Deus vai pagar, irmão. Aí pode falar que tudo que a gente faz para Deus não é, irmão. Tudo que você faz para Deus, tá limpando o chão aqui, ó, é Deus olhando, anjo, marca aí, ó, tá lá, ó, limpando. Irmão, olha que coisa linda. Aí vai falar, depois de 7 anos, haverá uma grande tribulação na terra. Olha só para você ver. Depois de 7 anos, a igreja vai estar no céu, vai começar a grande tribulação, os desviados vão começar a pregar com medo, perseguido, vai começar a pregar aqui na terra. Aí vai falar, e Jesus voltará em glória. Opa, uma pergunta aqui. Aqui é o último avivamento, antes que todos são vivos. Jesus vai voltar quantas vezes? Quem sabe? 2 vezes, mas como que vai ser? Paulo fala da primeira vinda dele. Quantas vezes que ele vai voltar? 2. Que Paulo fala. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estiver vindo seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nas. Isso, então a primeira volta dele é somente para ir. Isso, somente para o salvo. Ninguém vai ver não. Tem gente que vai falar, os crentes voando. Não, irmão. Não, irmão, né? Não. Tem gente que o povo vai ficar assim, olha lá que chique, os crentes indo embora. Vai ser piscador. Ser rápido. É assim, irmão. Quando você assustar, cadê essa prova aqui? Vai ser assim, irmão. Vai ser não é pra você dizer. Vai virar notícia. É, irmão. Igual o filho tá vendo, que a mulher estava deitada e a mulher sabe, disse que Deus não. Aí disse que não. Isso. Já tá procurando debaixo da cama, falou, achou. Isso. Tá longe. Agora vamos lá. A grande tribulação na terra. O tribunal de Cristo é a borda do poder no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Aí sim, onde que é o maior avivamento da história. Sabe por quê? Onde que o mundo todo vai ver a glória de Deus, a igreja de Deus vindo, aí onde que cumpre aquela promessa, que todo olho verá, toda a língua confessa. Imagina, os habitantes da terra toda, olhando para o céu, joelhando, desse jeito aqui, irmão, joelhando, e tem que levantar a mão e dizer, realmente, Ele é o Senhor. Irmão, todo olho vai... Aí a pergunta, Jesus vai bradar lá em Israel, como que todo olho vai ver? Pelo refletor da glória. No sol todo mundo vê, você pode estar lá no Japão, vê. Vai entender? A glória de Deus vai iluminar o mundo, todo mundo vai ver. Ele. Aí vai cumprir o último avivamento de Deus na terra, onde que a igreja vai reinar em plena excelência de glória, de santidade, de perfeição por 1000 anos na terra. E aqui termina o maior avivamento da história. Vai acontecer ainda quando? Depois que o Senhor voltar, acabar com Satanás, os falsos profetas e os demônios. Aí vai acontecer o avivamento perfeito. Não vai ter mais mágoa, nem dó, nem cor, porque ele venceu. Então vamos lá. A gente está terminando. Conclusão, irmãos. Aí. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja. A mensagem de salvação para toda a humanidade. Agora presta atenção. A maior mensagem que Cristo deixou na terra foi a da salvação. Irmão. Essa é a maior mensagem que Jesus Cristo deixou. E que todo mundo pregar. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então a maior mensagem que Cristo deixou para o homem é a da salvação. Podemos perceber que a vontade de Deus é para um avivamento genuíno no seu povo em geral. O Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como a sua diretriz, para que a igreja seja de maneira avivada a sua missão na terra. Então, irmão, só estava terminando aqui. Cristo começou a missão dele. Aqui nós estudamos sobre o avivamento.
Cristo fez o avivamento lá com a mulher samaritana, fez os avivamentos com Nicodemo, fez tudo. Só que Cristo depois foi para o céu. E quem que continua esse avivamento até hoje pregando? A igreja. Junto com quem? O Espírito Santo. Você viu que ninguém faz nada sozinho? A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo e fazia a obra de Deus. Jesus subiu para o céu e Jesus falou, não, o Espírito Santo vai ter que ficar com a igreja para continuar. Então todo o avivamento aqui, irmãos, é gerado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todo grande avivamento não é feito. Irmão, você pode tocar música, você pode tocar sanfona e falar que é avivamento. Se o Espírito Santo não agir, é apenas emodismo, emoção. Porque todo grande avivamento tem que ser gerado vidas transformadas, pessoas arrependidas. Esse é o grande avivamento. Aqui nós estudamos hoje, resumindo isso tudo, que Cristo é o centro do grande avivamento que nós temos hoje. Qual? Da mensagem que ele pregou do reino do céu. E hoje a igreja é a única, presta atenção aqui, a igreja é o único representante de Deus na terra, sabia? Nenhuma pessoa que não aceitou Jesus não pode falar de Jesus. Você sabia disso? Como você vai falar de uma pessoa que você não conhece? Você é hipócrita. Não é? A pessoa pode ficar lá no boteco, não, irmão, e Jesus. Você não entendi daí. Que isso, irmão? Você está julgando? Não. Porque Jesus deu a missão para quem? Aí? Se a pessoa não aceitou Jesus, como é que Jesus falou para os discípulos dele. Jesus não falou para o mundo. Ele falou, estou falando é vocês aqui, ó, não é ele, é vocês. Vai pregar o evangelho. É isso. A missão não é para o mundo. A missão é para a igreja. Tem muitas pessoas que falam de Jesus, mas não conhecem. Não conhecem ele, não conhecem o Espírito Santo. Então, essa missão do grande avivamento, que está em João 2, na que fala, essa missão que vai completar é Cristo. Mas a igreja tem que começar ainda, enquanto Jesus não volta, a nossa missão é de pregar o evangelho do avivamento que Jesus deixou na terra. Amém? Irmãos, pergunta aqui, vamos lá. Por que o avivamento de João é tratado em primeiro lugar? Vamos lá. Pergunta, por que o avivamento de João é tratado em primeiro lugar? Porque Cristo veio o quê? Trazer o reino do céu para quem? Para o som. Aí João vai falar que Cristo veio trazer o reino de Deus, a mensagem de Deus para o som. Vamos lá. Quais expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? Marcos vai falar de Jesus que ele é o quê? Jesus era o quê? Servo. Isso. Servo. Ele teve poder sobre os demônios, sobre a natureza, sobre tudo, mas mesmo assim ele também sofreu. Então todo grande avivamento também traz sofrimento, não é só glória não, tá, irmão? Também traz sofrimento. O que a mensagem do livro de Atos nos mostra? O que vai nos mostrar? Que o Evangelho, através do Espírito Santo, atravessou o mundo alcançando os gentios. Olha só para você ver. Então a igreja foi cheia do Espírito Santo, através disso o Evangelho foi espalhado pelo mundo todo através do Espírito Santo. Para o propósito dessa lição, qual apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? O que Paulo diz? Para uma grande obra precisa de quê? Ser cheio do quê? Cheio do Espírito Santo dentro. Vai para o desânimo. Você acha que Paulo não me desanimou, não? Paulo, meu Deus do céu, eu fiquei gelado, não tem mais gelado, não aguento que é mais, não. Acho que ele não desanimou, não, irmão. Desanimou, irmão. Mas ele era cheio, por isso que ele não parou. E o quinto? Que princípio das epístolas gerais aponta? Vai falar aqui, ó. Eles revelam os princípios de uma vida mudada através do Espírito Santo. Então, tudo isso, todo grande avivamento é revelado uma vida transformada em Cristo Jesus. Esse é o maior grande avivamento. Como que uma pessoa pode ver um grande avivamento? É vendo sua vida transformada. A pessoa fala, olha, que cara matava igual doido, agora tá. Meu Deus,
Isso é um grande avivamento através da vida de uma pessoa. Então, isso que nós estudamos hoje, que aqui nós estudamos hoje no Novo Testamento, todo grande avivamento foi começado por Jesus, depois foi passado pela igreja junto com o Espírito Santo. Então, todo grande avivamento é ligado com Jesus, começando com o Espírito Santo da igreja, dando sequência desse grande avivamento. Então, todo grande avivamento precisa do Espírito Santo de Deus. Semana que vem a gente vai estudar o ministério avivado de Jesus. A gente vamos aprender como foi glorioso o ministério de Jesus, o maior ministério de todos que a gente vai estudar, né? Glória. Mas eu agradeço a minha oportunidade. Salve de Jesus.